será que aquela mentirinha que se conta de vez em quando, ou aquela mentira que foi dita para beneficiar alguém, pode prejudicar alguma pessoa, ou a nós mesmos, ou a pessoa beneficiada? Fica comigo até o final desse vídeo. Vamos ver o que Deus fala sobre isso. Meu nome é Maria Nilza Borges. Peço para você dar o like, se inscrever, compartilha, comenta. Na verdade, Deus condena qualquer tipo de mentira. Eu poderia falar de várias mensagens da Bíblia sobre mentira, várias. Mas eu quero dizer hoje de uma mensagem de uns patriarcas muito queridos, Isaac e Rebeca. Rebeca e Isaac, acredito que todos conhecem. E Rebeca, ela deu à luz a gêmeos, Esaú e Jacó. Gêmeos nascem com pouquinha diferença de minutos de diferença de nascimento. E Esaú nasceu primeiro. E ela, ao longo do tempo, ela percebeu que Jacó, ele era atencioso, cuidadoso, cuidava da família com bastante dedicação, amava a mãe, estava sempre perto, tinha responsabilidade com os negócios da família. E ao passo que Esaú, ele era mais despreocupado, mais tranquilo, gostava de namorar mulheres estrangeiras, o que não era a realidade deles, né? Israelitas sempre acabavam se casando com mulheres israelitas. Então, o mais velho, ele tinha a responsabilidade de cuidar de todos os outros quando o pai falecesse. Ser o responsável, trazer todos os benefícios. E ali a família era muito grande, então tinha sobrinhos, se tornava uma comunidade. Então, sempre o filho mais velho, ele era o responsável por toda aquela comunidade. Todos deveriam servi-lo. Isaac já estava muito idoso, já não enxergava, já estava cego. Então ele mandou chamar Esaú. E a mãe percebeu e ficou ouvindo. Então ele disse para Esaú: Esaú, vá buscar uma caça e prepare para mim essa caça, como eu gosto, e vai e faça manjares, que hoje eu vou te abençoar, porque já estou idoso demais, já não enxergo, vou passar a bênção para você. A mãe foi chamar Jacó. Falou: Jacó, meu filho, seu pai vai passar a bênção para o seu irmão. Como ele não enxerga, eu vou parar o guisado para ele e você que vai receber a bênção. Jacó disse, né, mãe, mas eu sou diferente de Esaú. Eu sou um homem sem pelos. Esaú é um homem peludo. E ela disse, pode deixar aqui, eu preparo tudo. Fez os manjares conforme ele gosta e vestiu ele com a roupa de Esaú, pôs ali algumas peles de cabrito nas suas mãos, quando seu pai passasse a mão, para ver que ele tinha pelo. E assim foi feito. Ele foi lá e recebeu a bênção no lugar de Esaú. Ele chegou, o pai perguntou quem era ele disse, sou eu, e eu vim para receber a bênção, meu pai. E aí ele disse, mas como você foi tão rápido? A caça foi tão rápido. Mas enfim, ele passou a mão, viu que era peludo, a roupa cheirava o filho mais velho, Esaú. Então ele abençoou. E a bênção, umas palavras bonitas que ele usou,
para abençoar Jacó, pensando que era Esaú. E diz assim, em Gênesis 27, viu? Tá todos essa história lá. 27, 28 diz assim: assim, pois, te dê Deus o orvalho dos céus e da gordura da terra em abundância, e trigo e mostros. E sirva-te os povos e nações se curvam a ti. Será senhor dos teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoares, e bendito seja aqueles que te abençoares. E assim então Jacó recebeu a bênção. Logo mais chegou Esaú para receber a bênção. E Esaú disse: pai, cheguei, aqui está o guisado que o senhor pediu, os manjares. E Isaque chorou e disse: mas eu já abençoei, alguém já veio aqui em teu lugar e recebeu a bênção. E é claro que Esaú já sabia então que Jacó tinha passado na frente e recebido a bênção. E Esaú chorou muito e disse: pai, mas não tem mais uma bênção só para mim? Aquele tempo não é igual agora, que o povo faz o que quer e tá. Não, a palavra dita acabou. A palavra que foi dito acabou, ainda mais perante Deus. Isaque disse para Esaú: toda bênção eu já passei para Jacó. Pela espada viverás, meu filho, e ao teu irmão servirás. Esaú saiu dali chorando muito e prometeu que assim que o pai dele fechasse os olhos para a morte, ele mataria Jacó. E a mãe, sabendo disso, a mãe falou com Isaque e disse: vamos ter que despedir o nosso filho Jacó, porque Esaú prometeu que vai matá-lo. E veja bem a situação daquela mãe agora. Um filho que amava tanto, não que ela não amasse o outro. Amava do mesmo jeito, mas ela sabia que Jacó era mais responsável. Poderia cuidar da família, de toda aquela comunidade com mais responsabilidade. Então ela teve que despedir o filho querido dela, mandou para muito longe. E por causa dessa mentira, Jacó viveu 20 anos com medo. Todos que chegavam naquela cidade, que ele estava tão longe, ele temia que poderia ser a mando do seu irmão para matá-lo. Jacó foi escravo do seu tio por 14 anos. Trabalhou 14 anos sem receber nada, para casar com Lia, 7 anos. Para casar com Raquel, mais 7 anos. 14 anos foi escravo. E mais 6 anos ele continuou trabalhando lá para conquistar a sua liberdade financeira, agora sim recebendo, para poder voltar para sua terra. Quem sabe, imaginando que agora, tanto tempo, seu irmão talvez não iria fazer mais nada com ele, passou tanto tempo, e ele poderia abraçar sua mãe, ser feliz novamente, no lugar onde tem os seus familiares, seu pai, a sua riqueza, que eles eram muito ricos, mas isso não aconteceu. Ele, além de ter tido várias consequências no caminho para casa, depois de 20 anos, ainda sua mãe já era morta. Ou seja, por causa de uma mentira, uma mãe que amava tanto seu filho, ficou longe dele por 20 anos. Ela morreu sem ver o filho jamais.
e seu filho viveu 14 anos escravo do próprio tio, sem receber um tostão, e 20 anos longe ficou, com medo, assustado, sofrendo a solidão, a falta da família, tudo por uma mentira para beneficiar alguém. Deus não se agrada de mentira, seja ela pequena ou grande. E eu falei desses dois patriarcas porque eles são muito queridos, eles são muito comentados na palavra de Deus, para o bem. Poucos se olha essas condições, né, que houve entre eles. A mentira é comentado, mas muito levemente. O que eu quero dizer é que, por mais que a pessoa seja uma pessoa do bem, uma pessoa que só fazia o bem, ela mentiu e teve consequências muito graves na vida. Esta mãe, Rebeca, morreu entristecida. Eu imagino a dor dessa mãe, o arrependimento dessa mãe, a tristeza dessa mãe. E a dor desse filho também, do pai, enfim, da família. Em Provérbios 12, 22 diz assim: o Senhor detesta lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade.